pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de livros que eu li e que eu não lembro de mais nada. Eu vi esse vídeo no canal do Alex, do Bookaholic, e eu fiquei extremamente aliviada. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer tag aqui pro canal, apesar de fazer várias, porque algumas tags pedem coisas específicas de livro. Ah, uma cena assim, uma cena assado, e eu não consigo me lembrar dos detalhes do livro. Tanto que quando eu acabo de ler um livro, eu já corro pra fazer o roteiro aqui pra vocês, eu corro pra anotar tudo que eu me lembro da história, nome de personagem, local onde se passa, criar um roteiro certinho, porque senão eu esqueço completamente na hora de gravar. Enfim, o Alex fez esse vídeo lá no canal dele e ele mostrou os livros que ele leu, inclusive bem recentes, e ele fala um pouquinho do que ele lembra, do que ele acha que se trata a história, e depois ele lê a sinopse e fala se tá certo ou não aquilo que ele lembrava. Inclusive, eu acho que a memória dele é pior do que a minha. Porque normalmente quando eu pego um livro que eu li nas mãos, eu consigo me recordar do que fala a história, de uma forma geral do que fala a história. A não ser que faça muito tempo que eu li, muitos anos que eu li, como é o caso do primeiro livro, então, que eu vou mostrar pra vocês, Ilse, a Bruxa, do Terry Brooks. Eu já comentei algumas vezes com vocês que essa trilogia do Terry Brooks foi a responsável por me tornar a amante de fantasia que eu sou hoje. E eu tenho essa edição aqui que eu comprei na época, que eu li na época, eu guardei a trilogia toda aqui. Eu não vou me desfazer desses livros, não pretendo me desfazer desses livros, porque é uma história por qual eu tenho muito carinho. Inclusive, eu tinha muita vontade de fazer releitura, mas também tenho muito medo. Eu me lembro que no início desse livro tem um elfo, eu acredito que é um elfo, e ele tá patrulhando ali a área em cima de uma criatura que voa. E aí, de repente, ele encontra, eu não lembro se foi um corpo ou se foi destroços de algum navio, de alguma nave. E aí ele leva pro rei, e aí eles decidem sair numa jornada atrás desse grupo pra ver se sou algum sobrevivente. E eu não sei por que cargas d'água, a gente tem uma criança que vai junto, essa criança é importante pra história. E aí a gente tem a Ilse, a Ilse é uma bruxa e é a vilã desse livro. Isso é o que me recordo do livro. Vou ler a sinopse agora. Quando o corpo de um elfo naufragado é encontrado mutilado, flutuando nas marés da divisa azul, um velho mistério volta à tona. Há 30 anos, o príncipe elfo, Kael não sei o que lá, que é irmão do rei atual, liderou uma expedição em busca de uma magia lendária, considerada a mais antiga e mais poderosa de qualquer outro mundo. De todos aqueles que partiram naquela trágica viagem, nenhum mais retornou. Então eu me lembro disso, porque eu me lembro também que no segundo volume eles chegam até esse tal lugar que teria essa magia e talvez tenha a ver com esse Anthrax, a criatura, que eu não me recordo se é uma inteligência artificial ou se realmente é uma criatura. Pra quem já assistiu a série de Shannara, esses livros se passam no mesmo universo de Shannara. Eu não lembro se antes ou depois daqueles acontecimentos, mas Shannara, ele é uma série de fantasia medieval que se passa após a quebra do mundo tecnológico. Então tem bastante, na série inclusive, tem bastante ruínas, né, das cidades tecnológicas, dos humanos e tal, que não existe mais. Então Anthrax, a criatura, é o segundo volume e Morgon, o bruxo, é o terceiro volume. E desse volume aqui, eu só lembro que o Morgon, ele é o chefe da Ilse. E eu não lembro mais de nada. E por que que eu falei que eu tenho muito medo de fazer a releitura desses livros aqui, já que eu tenho um carinho muito grande por essa história? Foram os livros responsáveis por me tornar a amante de fantasia que eu sou hoje. Porque eu li A Espada de Shannara, do autor, e eu não gostei. Então assim, muito, muito medo mesmo de reler isso aqui e acabar com o carinho e o amor que eu tenho por essas histórias. Eu li esses livros, só pra vocês terem ideia, no ano de 2005, que foi quando ele foi lançado aqui no Brasil. Outra trilogia de fantasia que eu li tem muitos anos também é a trilogia do Mago Negro da Tudo de Canavan, que é composta por A Aprendiz... Opa, mostrei errado, calma. O primeiro é O Clã dos Magos, o segundo é A Aprendiz e o terceiro é O Lorde Supremo. Como eles são muito grossos, eu não vou conseguir segurar todos eles aqui pra mostrar pra vocês. Mas nesse aqui, eu me lembro que a gente tem um expurgo na cidade principal, ali onde a história se passa. E todas as pessoas que são pobres,
elas vão ser expulsas da cidade. Aqui a gente tem um sistema de governo onde apenas os ricos podem praticar magia. Todo pobre que nasce, mago, que nasce com magia, ele tem a sua magia então retirada dele. Assim, eles não colocam em risco o sistema de governo daqui, onde só aquelas famílias bem-sucedidas, aquelas famílias já tradicionais, têm o direito de viver em segurança, de comer do bom e do melhor. Inclusive, a cidade aqui, ela é cercada por muros. E em volta da cidade, então, tem o que seria a favela, né? O que seria a comunidade de pessoas carentes que vivem ali praticamente na miséria. E a nossa personagem e a tia dela estão para ser expulsas da cidade, expurgadas da cidade. E todos eles que estão ali, né, gritando contra os magos e tal, que são contra esses sistemas, eles então estão jogando coisas contra os magos. Pedras, ovo, tomate podre e tudo mais. Só que os magos, eles estão com uma proteção mágica, um escudo mágico em volta deles. E quando a nossa protagonista, ela joga uma pedra, essa pedra, ela passa pelo escudo mágico e ela acerta a cabeça do mago. Só que ela só conseguiria fazer isso se ela mesma fosse uma maga, se ela tivesse magia. Então ela foge e esse livro, ele vai passar quase mais de acho que 60% dele em torno disso. Em torno dos magos correndo atrás dessa menina, querendo pegar ela, né? E ela fugindo deles. Eu acredito que a autora ela fez isso, mas por conta de poder mostrar como é que funciona aquele sistema, porque ela vai passar por muitas casas, ela vai passar por muitos lugares, ela vai passar ali pelo comando de tráfico, ela vai passar por casas de pessoas inocentes, ela vai passar por muitos lugares. Só que eu acho que a autora ela deveria ter parado um pouco antes, deveria ter feito isso um pouco menor, porque esse primeiro livro ele acabou ficando um pouco arrastado, ele ficou um pouco cansativo por conta disso. Então, pra vocês verem que eu me lembro até que muito desse livro. Inclusive, eu lembro o nome da nossa protagonista, que é Sônia. E esse livro aqui, eu li em 2012. Eu tinha mania de anotar o meu nome no início do livro e algumas vezes também eu anotava a data que eu tinha comprado o livro. E por que eu sei que eu li esse livro em 2012? Porque o meu livro é a primeira impressão. Eu li ele no ano que ele lançou. Olha a situação, gente. Olha o que é oxidação nesse livro, olha isso. Essa aqui é outra trilogia por qual eu tenho muito, muito carinho. E no restante dos livros, em O Aprendiz e também no Lorde Supremo, a gente vai ver a nossa personagem, a nossa Sônia, amadurecendo, estudando magia, e ela vai crescer, ela vai amadurecer ali naquele sistema de magos, ela vai conhecer outros magos, ela vai conhecer outras pessoas, e a gente vai conhecer mais desse universo que a autora criou. E o final desse livro é uma facada no coração. Outro livro que eu li na época, que foi ali em 2012, 2013, 2012 mesmo. Esse tem anotado aqui o início. Foi A Fada, da Carolina Munhoz. Só que esse aqui eu não lembro realmente de nada, praticamente nada, porque ele não foi um dos meus favoritos e acabou que eu deletei ele da minha memória. Eu sei que ele foi em 2012 porque tá a data aqui, lembra que eu falei que eu coloco o nome e data? E ele também tá autografado. E em 2013 eu já tinha lido, quando eu peguei o autógrafo da Carolina Munhoz. Eu lembro que a gente tem uma fada adolescente, que vive no mundo mortal e que eu acho que quando completa 15 anos ela recebe uma tatuagem mágica nas costas, na lombar, não lembro, e ela descobre que ela é uma princesa do mundo férico. E aí eu lembro que eu detestei o final desse livro porque ela passa o livro inteiro tendo um romance com um bruxo e no final ela não fica com esse bruxo e o motivo não me convenceu. É isso que eu lembro desse livro aqui. A sinopse da fada, na verdade, acontece com 18 anos e não 15 anos. O nome da nossa protagonista é Melanie e o pai dela morreu e a mãe dela a abandonou e ela descobriu que não era uma humana. Eu achava que ela morava com a tia, realmente ela não tinha mãe nem pai. E ela vai ter que mexer no passado da família para descobrir que ela tem uma missão para poder assumir o seu lugar no mundo das fadas. Como vocês podem ver, ele tá bastante oxidado também. É uma edição da editora Leia, então ele tá... A primeira página tá oxidada, o corte das páginas aqui em cima tá bem oxidado também, aqui embaixo não, né? Aqui na lateral tá um pouquinho. E eu acho que a última folha também tá bem oxidada.
Do restante, ele tá bem conservado. Inclusive, ele está à venda lá na lojinha da Shopee. Então, se você é fã da Carolina Munhoz, fica aqui a minha dica, apesar de eu já estar dando um spoiler do livro. Já em 2020, eu li o meu primeiro livro do Carlos Ruiz Zafón, primeiro e único, que foi Marina. E desse livro aqui, eu também não lembro de praticamente nada. Tem a Marina, eu lembro que tem outras crianças, eu não lembro se teve um assassinato, eu lembro que tem um cemitério, que eles ficam em cima do muro, espiando alguma coisa esquisita que tá acontecendo ali, ou se não é um assassinato, é uma fuga, não lembro de nada. E a sinopse também não entrega muita coisa. Aqui a gente tem um garoto que ficou uma semana desaparecido do orfanato onde ele vivia, ele chama Oscar. E aí, depois de muito tempo, ele lembrou do que aconteceu naquela semana, 15 anos depois. E ele lembrou da Marina. Então, assim, a sinopse também não entrega muita coisa. Realmente não lembro do que se fala esse livro. Já em 2020, eu li vários livros que entraram para os meus favoritos da vida. Mas não é de nenhum deles que eu vim falar aqui pra vocês, porque enquanto eu olhava pra capinha deles lá na minha organização do Scooby, eu lembrava de muitos detalhes. Detalhes não. Eu lembrava, assim, de uma forma bem geral da história. Assim como eu lembrei do Clã dos Magos, eu conseguia me lembrar desses livros também. Então, eu acho que não tinha motivo pra trazer eles aqui pra vocês. Mas tem um livro que eu realmente, praticamente não me lembro de muita coisa dele. Eu lembro do primeiro volume, porque ele é uma continuação. E eu tô falando de Imaculada, da Cami Garcia. Ele é continuação de Inquebrável, da série Legião dela. A Cami Garcia, ela ficou muito conhecida pela série dos 16 Luas, que o primeiro é 16 Luas, é 17, 18, 19, que é Beautiful Creatures, se eu não tô muito enganada, o nome em inglês da série. Mas tem esses livros aqui dela que são publicados aqui no Brasil pela Galera Record, e só tem 2. Segundo o que eu li no site dela, ela abandonou essa série, ela abandonou essa história, porque não tem nenhuma editora interessada em publicar esses livros lá nos Estados Unidos, e ela precisa se dedicar a histórias que têm comércio, histórias que têm gente pedindo pra ler. Então, isso aqui tá abandonado, a gente não vai ter continuação tão cedo, aparentemente. Mas ele é basicamente um Supernatural bem fraquinho. Aqui a gente vai ter uma adolescente que a mãe dela acaba morrendo numa noite. Ela tem a impressão que o gato dela mata a própria mãe. E aí, de repente, ela começa a ver fantasma, a ver demônios, e ela é socorrida por um grupo de adolescentes que caça demônios e fantasmas. E aí ela descobre que ela faz parte de uma seita, a mãe dela fazia parte de uma seita, e a mãe dela escondeu isso dela pra poder ter uma vida normal, bem clichê, aliás. Mas ela é extremamente especial, extremamente poderosa, é a mais fodona ali do grupo, apesar do grupo já estar treinando e fazendo isso há muito tempo. E aí é basicamente em cima disso que a história vai andar. Eu não lembro mais de nada, eu não lembro o nome de um personagem, eu não lembro onde a história se passa, e eu não consigo me lembrar do que fala essa continuação. Eu lembro que tem uma prisão, tem um demônio que escapa, que mata muita gente, e ela é a responsável, porque ela fez cagada. Basicamente é isso. Por fim, ao criar esse roteiro pra poder gravar esse vídeo aqui pra vocês, eu percebi que minha memória não é tão ruim quanto eu achei que fosse. Porque eu fiquei olhando pros livros aqui da minha estante, fiquei olhando pros livros do Scooby, e cada vez que eu parava meus olhos em uma capa de livro, eu conseguia me lembrar um pouco do que falava a história. Obviamente que eu não consigo me lembrar de nome de personagem, de local, de nome de cidade, lugar onde se passam as histórias. Eu também não consigo me lembrar de nenhuma cena específica, o que normalmente é muito útil quando a gente vai fazer uma tag, né? A tag de repente pede uma cena de reviravolta, uma cena que te fez chorar, uma cena emocionante, uma cena de beijo de cabeça pra baixo, sabe? Coisas assim bem específicas. Isso eu realmente não me lembro. Mas eu me lembro, sim, um pouco da história, da sensação que eu tive lendo aquela história, se eu gostei ou não daquele livro. Eu consigo fazer ali um resumo até bem superficial, muitas vezes, do que falam os livros que eu já li. Então eu acho que não é a minha memória que é ruim, mas é a memória de alguns booktubers que é anormal, tem memórias de elefante, e quando eles vão gravar tag, eles lembram de coisas absurdas dos livros que eles linkam nessas tags. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado.
Comentem aqui embaixo como é a memória de vocês para se recordar de livros que vocês já leram. Histórias recentes ou histórias que vocês leram já faz mais de ano. Eu vou gostar bastante de saber e vou me sentir muito confortada de saber que eu não sou a única desmemoriada desse mundo de leitores. Não se esqueçam, por favor, de deixar o like no vídeo, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. Se vocês ficarem interessados em algum dos livros que eu comentei aqui, que eu falei aqui, o link de compra geral da Amazon tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Comprando através desse link, vocês me ajudam muito, porque eu ganho uma pequena comissão sobre todas as compras feitas através desse link e vocês não pagam nada mais do que vocês já vão pagar mesmo pelo aquele livro ou aquele item, qualquer coisa que vocês forem comprar. Se vocês gostam do meu trabalho, gostam do meu conteúdo, não querem perder nenhuma novidade, entra pro nosso grupinho lá do Telegram, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. É um grupo sem interação, realmente é só pra eu notificar vocês quando sai vídeo novo ou quando eu tô online lá na Twitch. Falando em Twitch, eu tenho feito algumas lives durante a semana, normalmente de terça, quarta e sexta. Eu tenho intercalado também os horários para tentar encontrar junto com vocês um horário mais adequado pra gente fazer live, pra gente interagir, pra gente conversar e pra gente ler junto. Então não deixa de me seguir lá também. Então é isso, um beijo, até a próxima!